Eu estou aqui com uma pessoa muito especial que representa muito bem a todas nós mulheres. Ingrid Zanella, ela é presidente da OAB Seccional Pernambuco, a Ordem dos Advogados do Brasil. Ingrid, que foi a primeira mulher eleita em 93 anos. O prédio da OAB fica aqui, na Rua do Imperador, em Santo Antônio, onde nós estamos, área central do Recife. E tem um painel, uma parede lá, com várias fotos dos presidentes, só homem. E ela, a primeira, quebrando aí, rompendo essas barreiras. Ingrid, parabéns, boa tarde. Queria saber o que te levou, a buscar esse pleito, que acredito que deve ter sido bem difícil. Juliana, boa tarde. Uma felicidade conversando com todos os ouvintes. Veja, esse movimento de inserção político das mulheres em todos os espaços é uma necessidade para a gente conseguir ter um ambiente mais igualitário e representativo. Chegar à presidência da OAB de Pernambuco foi um caminho de muita luta e eu sou grata a várias mulheres que abriram espaços, várias pessoas que não se opuseram para a gente conseguir ter esse movimento coletivo de representatividade. A OAB de Pernambuco, a Casa da Cidadania, a Casa da Advocacia precisa dar exemplo e o exemplo a gente dá na nossa própria pele e na nossa própria casa. Então estou muito feliz e honrada em representar a advocacia nesse triênio. Sofreu preconceito, alguns olhares assim, achando, a Ingrid não vai conseguir nada não. Como é que foi essa caminhada até conseguir a presidência? É uma caminhada árdua porque, infelizmente, as mulheres, mesmo nesse ano, em 2025, as mulheres, por vezes, são muito subestimadas. Mas é através de uma inserção, é através de uma luta coletiva que a gente consegue vencer algumas barreiras. E é importante isso ser dito porque, em 93 anos, a OAB, a Casa da Advocacia, nunca tinha tido essa representatividade. Isso mostra que estamos no caminho certo, que a sociedade está atenta a esses espaços que precisam ser ocupados. E a nossa luta vai ser porque cada vez mulheres consigam ocupar espaços como esse, como a presidência, como diretoras, todos os espaços que almejem, com igualdade salarial, contra qualquer tipo de assédio. Eu acho que uma mulher, quando ocupa um espaço assim, tem o dever de lutar por outras. Agora, a Ingrid é presidente da OAB, é advogada também, e agora ela vai falar diretamente para todas nós e para todos nós sobre direitos, para que a gente possa se ligar no dia a dia e em busca desses direitos. Por exemplo, uma mulher, Ingrid, que se casa, mas sofre violência dentro de casa, ou mesmo que não sofra, ela quer sair daquele relacionamento, se divorciar, mas o marido diz que não vai sair de casa, bate o pé. O que é que a gente tem que fazer? Hoje em dia, graças a Deus, a nossa Constituição Federal ela já estabelece a igualdade entre homens e mulheres sem qualquer tipo de discriminação. A nossa CLT, no artigo 461, através da própria Lei de Igualdade Salarial, também estabelece a igualdade entre todos e todas. A mulher não precisa do aval do seu marido, do seu companheiro, da sua companheira, seja de quem for, para nenhuma atuação na sua vida civil. Não há qualquer tipo de diferença pautada no gênero. Nós temos hoje em dia diversas legislações, como a Lei Maria da Penha, a Lei contra o Assédio e Importunação Sexual, que alterou o nosso Código Penal desde 2018, a Lei de Igualdade Salarial, que visa dar para nós mulheres, fornecer para nós mulheres um ambiente mais igualitário e justo. Então a mulher não precisa do aval do seu marido para nenhum ato da sua vida civil, muito menos para se separar ou se divorciar. O Estado tem que ter políticas afirmativas concretas que garantam essa igualdade salarial, essa luta contra o assédio. Precisamos de delegacias da mulher especializadas nesses crimes para acolher a vítima, para que a gente tenha cada vez um ambiente mais seguro e, de fato, de igualdade de oportunidade. Mas nesse caso, o marido está em casa, não quer sair. Ela quer se separar dele, mas está com medo de sair de casa e de repente perder a propriedade e os filhos. O que é que a mulher tem que fazer na prática? Ela precisa buscar uma ajuda especializada, ou um advogado, uma advogada, um defensor público, para garantir os seus direitos patrimoniais e principalmente a guarda dos seus filhos. Existem ao longo do estado, e aqui até na OAB de Pernambuco, nós temos a rede de proteção às advogadas e estagiárias vítimas de violência doméstica, que fornecem até um local para ela ficar, uma ajuda e uma assistência jurídica para ela buscar os seus direitos. Mas a gente precisa entender que aquele ambiente violador, ele representa uma ameaça à mulher. Então ela precisa buscar uma ajuda especializada para sair daquele ambiente e até evitar um ato mais gravoso à sua vida, como um caso de feminicídio.
Vamos falar agora para a mulherada que está no mercado de trabalho, né? A gente sabe que isso é uma pauta muito antiga. A Constituição Federal ela já determina essa igualdade entre homens e mulheres em termos salariais também, mas na prática a gente sabe que não é assim. Então, presidente, tem uma mulher que está percebendo que faz a mesma função, trabalha a mesma carga horária do que o homem, mas o homem recebe mais do que ela, e isso existe ainda e muito hoje em dia. O que é que ela tem que fazer? Infelizmente, de acordo com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, as mulheres se capacitam mais, estudam mais, estão mais preparadas para o mercado de trabalho, mas ainda ganham inferior aos homens, pautado exclusivamente no gênero, um percentual estimado a 20% a 25%. Isso é uma infração, uma quebra da lei trabalhista. A CLT, no seu artigo 461, estabelece o direito de homens e mulheres ganharem de forma igualitária, e a própria Constituição Federal já estabelece esse direito. Em 2023, tivemos uma norma específica sobre a igualdade salarial, mesmo sendo até dispensável, mas uma norma que estabelece aí uma maior fiscalização, um dever de transparência. As empresas que têm mais de 100 funcionários têm que publicar relatórios salariais, demonstrando que estabelecem aí uma igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, se a mulher perceber que, infelizmente, ela está sendo discriminada e recebendo menos, que não está sendo respeitado o direito à igualdade salarial, ela tem que buscar os seus direitos trabalhistas, ir na Justiça do Trabalho para buscar não só a igualdade, mas todas as indenizações que são devidas pela quebra legal desse dever de igualdade salarial. E ainda falando sobre ambiente de trabalho, no caso da mulher que é assediada, seja moralmente, seja sexualmente, aí pelo patrão ou pelos colegas de trabalho, por quem quer que seja, como é que essa mulher pode se proteger? Em 2022, nós tivemos uma lei muito importante, que é a lei contra assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. E, inclusive, essa lei determina que todas as empresas tenham um canal de denúncia para tentar fazer com que aquela vítima se estimule a buscar ajuda e proteção. Isso também se constitui como um ato que confronta a legislação trabalhista e até a própria Constituição Federal. Então, aquela funcionária, ela tem o dever e o poder de procurar ajuda, procurar os seus direitos trabalhistas e também denunciar no canal contra o assédio que deve existir dentro daquela empresa. Então, a gente tem várias leis específicas. Em 2018, inclusive, tivemos uma grande novidade no Código Penal, que é a criminalização da importunação sexual, e em 2022, uma norma específica que trata sobre assédio moral e sexual dentro do ambiente de trabalho. Então, a mulher tem que se defender, fazer uma denúncia no canal de assédio que deve existir dentro daquela empresa e lutar pelos seus direitos trabalhistas, sempre com um profissional, uma advogada e um advogado especializada. Muito obrigada, Ingrid Zanella, presidente da OAB Seccional Pernambuco. Mulherada, a gente conseguiu muita coisa, né? Hoje em dia a gente vota, a gente consegue andar com as próprias pernas, viajar, fazer coisas básicas que antes a gente nem podia. Mas muita coisa ainda se encontra no texto da lei, ainda precisa, né, ser colocado e ser visto em prática. Por isso é tão importante, né, Vivi, a gente aqui falando sobre isso cada vez mais. E claro, buscando os nossos direitos. Acho que também é muito importante termos mais mulheres legislando, né, no país como um todo, no nosso estado, nos municípios também. Volto com você.